Bom dia, pessoal. A gente vai estar comentando sobre dois livros de um autor incrível, assim, um dos grandes achados desse ano, com certeza. Eu estou falando do Terceiro Tira e do Arquivo Dalkey, do Flann O'Brien. Lembrando, como sempre, eu falo no início dos vídeos, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das minhas resenhas, da minha abordagem, ou se eu pelo menos consigo tirar uma risada durante o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, faz todo o processo aí padrão, que ajuda bastante. Vou começar o vídeo. No caso, esses dois livros aqui são, como eu falei, do mesmo autor, e um desse aqui, no caso, o primeiro que eu li, que eu vou ter que dar uma falada um pouco complicada desse livro aqui, mas eu li ele lá por volta de abril, e esse aqui eu terminei em maio. E eu já tinha lido o melhor, na minha opinião, que é o melhor livro dele, e assim, com certeza vai estar no meu top 3. Só que eu vou deixar um vídeo específico para aquele livro, porque ele não se relaciona direito com esses dois. E ele é o primeiro livro dele, e para mim ele foi completamente espetacular, acho que até melhor que o outro desses dois que eu mais gostei, que é o At Swim Two Birds. Só que ele não tem tradução para o português. Não sei por quê. Porque, sim, ele não é um livro fácil, só que ele não tem tantas implicações. Ele sim tem uma fundamentação da literatura moderna e pós-moderna irlandesa, dos trocadilhos e coisas, brincadeiras sonoras e linguísticas. Mas foi perfeitamente possível transmitir a maioria das coisas nesses dois livros. E por mais que, de fato, o At Swim to Bird seja um romance mais ambicioso, eu não entendo porque ele não tem tradução para o português. E ele é um dos romances fundamentais, assim, da literatura moderna e da maluquice que é a ficção moderna, pós-moderna e contemporânea. Mas, enfim, não é sobre esse livro que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre esses dois. Então vamos começar. Primeiramente, vamos falar quem é Flann O'Brien. Provavelmente aqui em Terras Tupiniquins eu imagino que 90%, 99% de quem esteja assistindo esse vídeo não vai fazer a menor ideia de quem seja esse cara. Eu mesmo não sabia. Eu descobri a existência deste baita autor a partir de quem? Do meu queridíssimo James Joyce. Porque eu estava lá eu lendo o meu Finnegan's Wake, como quem não quer nada. É uma frase um pouco contraditória, mas enfim. Estava lá eu lendo Finnegan's Wake, e daí eu vejo inúmeras menções do capítulo 12, 11, acho que 11, 12, do Finnegan's Wake até o final, há livros deste cara, especialmente o At Swim to Birds, que não à toa é especulado que At Swim to Birds tenha sido o último livro lido pelo James Joyce, o último romance que ele leu antes de sua morte. Falei em vários livros, mas realmente este livro é publicado depois da morte do Joyce. E vocês vão ver que Flann O'Brien e Joyce, por mais que não tenham de fato convivido muito ou se conhecido direito, Joyce obviamente vai ser uma inspiração, assim, é de lei para qualquer escritor irlandês, né? Mas no estilo, e por mais que a gente tenha umas falas contraditórias, a gente vai ter Joyce na veia aqui nos trabalhos do Flann O'Brien, mas ainda assim ele tem um estilo muito único e se pá, é mais bizarro do que o Joyce, diga-se de passagem. Eu vou falar um pouquinho do Flann O'Brien. Ele nasce ali na Irlanda mais ou menos em 1911. Ele é filho de uma família mais tradicional e um pouco contra-corrente na Irlanda. Eles eram católicos, mas eles eram nacionalistas irlandeses fervorosos. O pai era funcionário público, que para a Irlanda quebrada era um luxo, e a mãe dele era descendente gaélica e tinha todo um envolvimento, um movimento. Não à toa, ele é um filho de irmão ali, de 12 irmãos, e todos têm nomes gaélicos na grafia irlandesa, né? Que era um basicamente um ato político das famílias contra o domínio inglês. Mas, enfim, ele teve experiências um pouco traumáticas do colégio, que digamos que o ensino irlandês fosse um pouco duro, e ele vai ali se inspirar nos expoentes
ali crescentes do modernismo. Como Joyce, o Beckett, vamos ter a abordagem nacionalista, extremamente nacionalista. Flannery O'Brien vai ser um estudioso ali do folclore irlandês, por mais que ele não seja um grande fluente em gaélico. Ele lia tudo em inglês, mas ele tinha uma fascinação gigantesca. Especialmente isso é perceptível no At Two Birds, porque a gente tem basicamente uma fauna de personagens ali da cultura gaélica. E Flannery O'Brien tinha uma filosofia muito interessante, ou estranha, para dizer o mínimo. Basicamente, ele meio que cria personagens para sua própria ficção, de certa forma, até parecido com Joyce, só que nem Joyce é tanto assim. E ele vai limitar toda a sua obra a esses personagens, porque, de acordo com ele, já existem personagens fictícios demais. Então é melhor você reutilizar os que já existem. E até as pessoas reais que existem também. Pra mim isso é algo legal, porque sim, gera um universo compartilhado, só que isso talvez seja uma das primeiras coisas que eu vou falar mal do primeiro livro, que não vou me estender muito nele, o que eu vou focar mais assim no outro, que é o Arquivo Dalk. Este livro aqui, não me entendam mal, não é um livro ruim, porque, assim, ele vai te tirar umas risadas, com certeza, porque a gente vai ter, como eu disse, a abordagem modernista irlandesa e inglesa, e também a gente vai ter nos satíricos americanos, daquele humor pastelão, aquele humor que alterna entre o tão ruim que é bom e sacadas geniais. Isso eu gosto demais. Na minha opinião, livros com esse tipo de humor são muito bons. Como falei, Joyce, Tristram Shandy, eu li os romances satíricos de guerra americanos, tipo Ardil 22, eu li o Pynchon. Enfim, eu gosto muito desse estilo. Mas a trama desse livro aqui não se sustenta muito. Por quê? Porque ele é um arremedo deste outro livro, que é o Terceiro Tira. Não só nos personagens e na trama, mas o que ele cria de original neste livro não é muito bom. Por quê? Primeiramente, ele é, de certa forma, um romance incompleto, porque Flannery O'Brien acaba escrevendo um tanto quanto desesperadamente perto do dia de sua morte. Que ele acaba virando um puta de um alcoólatra, ele basicamente ele consegue ganhar um certo reconhecimento literário. No início ele tá com muito pau para ele, porque falam que ele é um grande arremedo do Joyce lá no Twin to Bird, só que daí depois começam a analisar melhor os textos dele, comparam com o André Gide, com o Júlio Cortázar, essas coisas. Ele influencia, no caso, até esses dois, não posso dizer. Ele meio que cria a metanarrativa moderna, se é que dá pra dizer assim, com o seu primeiro livro, e vai desenvolver, de certa forma, de outras perspectivas isso nos seus outros livros. Mas este livro aqui não funcionou comigo. Ele é uma leitura muito corrida, muito rushada, e dá pra ver que ele não é que não tava afim de escrever, mas não ia dar tempo de terminar. E até quando ele termina isso aqui, na força do ódio e com pouca vontade, ele também queria divulgar o seu outro livro, porque ele se empenhou muito nesse livro aqui para escrever, e ele não ganha uma fama notória enquanto ele está em vida. Este livro ganha fama de um jeito muito engraçado, porque primeiro que o Dylan Thomas fala muito bem desse livro. Então, dentro do meio crítico, já ganha um negócio. Porra, é o Dylan Thomas falando, né? Mas esse livro vai ganhar muita fama porque ele vai ser citado no Dark. Você lembra da série? Dark, acho que é. Enfim, não lembro agora se é o Dark. Acho que é. Enfim, é uma dessas séries de metanarrativa mesmo, modernas. E daí sim o livro vai ganhar uma força mais para os nossos tempos. Mas ele acaba basicamente usando esse livro como uma propaganda para o Terceiro Tira. Resumindo a história deste livro, a gente vai acompanhar duas pessoas, no caso o cara ali que é o Mick. Resumidamente, esse cara tá tendo
dúvidas sobre o próprio trabalho, ele está dividido entre ali ir atrás de uma profissão que renda dinheiro ou aprimoramento pessoal, espiritual, e o Hackett, que é só um largado, bêbado, chatão. E daí eles acabam conhecendo uma figura que é meio que um fantasma, um espectro que assombra este outro livro, que é o The Selby. Isso que eu não gostei. Por quê? Porque o The Selby, aqui neste livro, ele é um artifício narrativo muito interessante, porque ele basicamente destrincha os simbolismos deste livro de forma racional, discreta e paranoica, absurda e sombria. Enquanto neste livro ele vira uma figura concreta, patética, para dizer o mínimo. Ele começa bem, porque basicamente o livro começa bem, só que ele degringola muito da metade pro fim. Basicamente eles conhecem o The Selby saindo, eles veem um cara morando numa mansão no meio do nada, eles ficam meio suspeitos, pedem pra ali se apresentam, acabam entrando na casa dele, eles têm conversa sobre filosofia, daí este The Selby, ele é um filósofo, um cientista, e ele simplesmente diz pro pessoal que ele descobriu uma forma de parar o andamento do tempo. Só que não é simplesmente parar o tempo, é basicamente fazer com que em toda a linha do tempo cronológica da história o efeito do tempo pare. Ou seja, várias coisas de tempos passados acabam se manifestando no presente. E daí, a partir disso, ele diz que ele consegue conversar com pessoas mortas. E este início é interessante, sim. Tenho que admitir. Ele apresenta que ele descobre uma espécie de uma substância que ele basicamente remove o ar, e daí a partir disso, remover o ar removeria o tempo. E tem uma coisa envolvendo ar e ventos neste livro que é particularmente importante, de certa forma. E com isso, removido o ar da atmosfera em um local, ele poderia ali parar o tempo e trazer essas figuras. O problema é, este cara é um completo psicopata e ele é completamente pirado. Ele não acredita mais na humanidade, ele diz que ele pode a qualquer momento e pretende lançar esse negócio pelo mundo inteiro e destruir a Terra. Que maravilha. Enfim, é interessante a forma como o Flann O'Brien constrói assim, a negação das figuras ali que são apresentadas a esta figura, matutando sobre a possibilidade do fim do mundo dessa maneira. Eles acabam indo na vibe dele, né? Não vamos mexer com o louco. E eles acabam indo junto com ele para dentro de uma caverna ali não muito tempo depois. Eles ficam com tanques de ar para não morrerem asfixiados. E ele diz que ele vai trazê-los para conversar com uma figura. E dentro daquela caverna vai surgir ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho. Exatamente. O bispo de Hipona. E a gente vai ter uma conversa entre The Selby, esta figura, o filósofo, e Santo Agostinho de Hipona. A gente vê que o The Selby não gosta muito do Santo Agostinho. Não à toa, o Flann O'Brien, antes de morrer, essa história é engraçada. Ele já estava com a sua saúde debilitada, ele era um alcoólatra, estava falhando o fígado, o rim, o corpo inteiro. Primeiro, que ele morre no dia 1º de abril, o que por si só já é bem curioso. Segundo, que antes de morrer, além de ele ter dos amigos dele terem ido levar litros de vodka para ele dentro do hospital, enquanto ele estava internado, ele ainda disse que aquilo era a punição do Santo Agostinho por ele ter falado tão mal dele nesse livro e ter cometido heresia. Enfim, a gente vê umas teorias vagas depois envolvendo essa conversa. Primeiro que o Santo Agostinho não deixa claro como é que é o céu. Então a gente fica ponderando se Santo Agostinho foi para o céu. Ele não sabe o paradeiro de Judas, ou pelo menos não quer dizer o paradeiro de Judas, como o De Selby pergunta várias e várias vezes. Claro, o De Selby aponta a vida pregressa do Santo Agostinho, que ele não começou com uma pessoa santa e fortaleza e temperante que ele se torna depois, né?
Tanto é que ele escreve suas confissões por conta disso e exibe ali suas opiniões gerais. O Mick e o Hackett acham que foram dopados, eles ficam pensando que aquilo foi tudo uma maluquice deles. O Mick tem uma DR, porque, nossa, essa é a parte mais chata desse livro, que, sinceramente, não dá pra mim, que é as conversas do Mick com a namorada dele, que, sinceramente, assim, é uma vergonha alheia, pra dizer o mínimo. Por mais que tenhamos vários momentos assim, que sejam cômicos com este tom de vergonha proposital, mas não. Essas conversas só são ridículas mesmo. E olha que esse cara é bom em escrever diálogos, né? Assim, Two Birds e o Terceiro Tira tem tiradas incríveis, mas aqui ele não tava com vontade de escrever, não tava, já tava aceitando a morte, praticamente, só escreveu qualquer coisa da metade pro final. A gente vai ter reutilização de muitos conceitos que são abordados primeiramente nesse livro, então não vou me atentar a estes conceitos. Mas assim, o resto de original que tem aqui é envolvendo o James Joyce. Ele está na capa, como você pode ver, e basicamente é uma subtrama, que depois fica mais proeminente, de que James Joyce está vivo ali no tempo, ele já era 1960 e pouco, 1964, 65. O Joyce morre em 41, né? Mas ali, a teoria, o cara diz que viu James Joyce num pub aleatório, ali numa distritos de Dublin. O Mick vai lá, descobre que é verdade, que de fato ele estava lá com um nome falso. E, resumidamente, ele tá gaga. Ele tá gaga. Ele diz que ele não escreveu Ulisses, ele repudia o Ulisses. Ele só reconhece que escreveu o Dublinenses, não reconhece o Retrator de Segundo Jovem e nem o Finnegan's Wake. Daí fica também o diálogo é interessante, alguns. Só que eu não acho que ele tenha se atentado muito às opiniões do Joyce. Tanto pela abordagem que ele faz do Joyce quanto a religião, quanto às opiniões próprias dele, por mais que os dois se respeitassem certamente. Joyce gostava do O'Brien, O'Brien se inspirava muito no Joyce, mas o que ele não gostava era do fã-clube do Joyce, né? O pessoal que endeusa ele. Gosto muito dele também, mas também não sou desses que fala que é perfeito de ponta a ponta. Não tem perfeito de ponta a ponta, né, minha gente? A gente tem escritores aqui, como disse, com uma escrita boa, mas que nem sempre vai dar certo. Gosto de todos os livros do Joyce. Quem não gosta, perfeitamente compreendo. Enfim, assim como esse livro não funcionou comigo, pode funcionar com vocês, não precisa seguir a minha opinião. Enfim, também tem o fato de que o Mickey vai, em dado momento, querer impedir que o The Selby destrua o mundo, ou pelo menos se precaver para que isso não aconteça. Enfim, agora vamos comentar de verdade sobre o livro que eu quero mais falar mesmo, que é O Terceiro Tira. Este livro aqui é, graças a Deus, aos nossos bons cunhadores de bons autores irlandeses, críticos da época, porque esse livro quase chegou a não ser publicado. O O'Brien acaba, além de estar bastante debilitado, sempre esteve, na verdade, de saúde, nunca foi muito bom. Mas ele acaba por bastante tempo se distanciando da escrita literária. Ele escreve realmente bastante pouco. Ele praticamente só tem 4 romances publicados, alguns contos e poemas soltos. Ele tem muitos artigos, em alguns ensaios também. Ele acaba focando ali no jornal, porque ele tinha um espaço no Irish Times, né, para escrever, um espaço satírico. Devia ser bem interessante ler. Mas este livro aqui também foi escrito, ele já era um projeto que ele tinha investido bastante tempo, como eu disse. Ele foi pôr para publicar e ele foi rejeitado consideráveis vezes. Então ele acaba não publicando de primeira e só depois é que este livro vai vir à tona. E que livro sensacional, tá? Ele não se engane pelo tamanho, tá? Livros irlandeses
tenha ciência disso. Livros irlandeses, tanto ali mais para a era vitoriana, mais para o final, quanto especialmente modernos, pós-modernos, contemporâneos, nunca são o que parecem. Era me atentar que essa capa aqui é muito boa, tá? LPM. Acho esse quadrinho muito legal. Já dá pra ver alguns elementos do livro aqui de cara. Eu queria que tivesse outra edição que não da LPM. Sim, as traduções deles são boas, eu tenho que admitir, mas eu não gosto muito do... Acho pocket demais, então eu gosto sim dessa facilidade aqui, só que acho que é pocket demais para um livro que eu gosto, eu já sabia que eu ia gostar desse livro, tá? Previamente, depois da Two Birds. Assim, na verdade, eu acabei lendo o Arquivo Dark primeiro, então eu fiquei assim, com o cu na mão desse livro ser ruim, eu ficar, nossa, mano, o cara só escreveu um livro bom, mas não, esse livro aqui também é sensacional. Cara, eu acho que o livro que mais chega perto os dois que mais chegam perto do que é esse livro seriam, sei lá, o Alice no País das Maravilhas, com certeza. O Lewis Carroll, no geral. E se pá o Thomas Pynchon. Porque isso aqui é o puro suco do nonsense. Só que não é o nonsense infundado. Aquele é o nonsense que vai te ligar o seu cérebro de tempos em tempos. Enfim, sobre o que se trata esse livro. Esse livro aqui é basicamente uma grande parábola metafórica, existencial, bizarra, que vai começar já de um jeito muito bom. Eu vou ler primeiramente as duas epígrafes desse livro, que são importantíssimas. Primeiramente, uma epígrafe que é um escrito do próprio De Selby, tá? O De Selby, o personagem que eu falei, enfim, do Arquivo Dark, que também é uma figura aqui neste livro. A existência humana, sendo uma alucinação contendo em si própria as alucinações secundárias do dia e da noite, essas últimas com uma condição insalubre da atmosfera devido aos acúmulos de ar negro, que é um conceito que já vai ser um pouco falado, seu mal consiste em todo homem de bom senso se preocupar com a aproximação ilusória da alucinação suprema conhecida pela morte. E a segunda é do Shakespeare, sonetos aqui. Já que as questões humanas persistem, ainda que incertas, ponderemos sobre o pior que possa advir. E este livro vai falar sobre muitas coisas. Vai falar sobre culpa, sobre arrependimento, de certa forma, sobre corrupção, sobre existencialismo e sobre a incerteza mesmo. E eu já vou ler o início do livro, que ele já abre de uma forma bem marcante, tá? Que já vai falar que a gente vai conhecer mesmo a história de um crime, inicialmente. Ele vai começar exatamente assim, pelo nosso narrador. Nem todos sabem como matei o velho Philip Matters, despedaçando sua boca com a minha pá. Mas antes é melhor falar da minha amizade com John Divney, porque foi ele quem derrubou primeiro o velho Matters, dando-lhe uma tremenda cacetada no pescoço com uma bomba de bicicleta especial que ele próprio fabricou usando uma barra de ferro oca. Divney era um homem forte e cortês, mas preguiçoso e vagabundo. Ele foi pessoalmente responsável pela ideia toda em primeiro lugar. Foi ele quem me disse para trazer a pá. Foi ele quem deu as ordens da ocasião e também as explicações quando elas foram exigidas. A gente já começa com essa abertura da descrição do assassinato, que se já parece brutal de início, vai ficar mais brutal ainda quando de fato a gente tem uma descrição real do que aconteceu. E este livro é bastante sombrio em vários pontos. Mas a gente vai conhecer a história desse narrador que não tem nome. E guarde essa informação de não ter nome. Eu te conto depois. Esse cara, ele tá ali dentro da Irlanda, ali por volta de 1930, né? A época entre 1930 e 1960, a Irlanda sofre uma... Sempre esteve mal economicamente. Mas aquele período pós-guerra foi assim, fogo, complicadíssimo. E ele perde a mãe e perde o pai bastante cedo. E até o próprio cachorro. E assim ele acaba ficando órfão. E ele acaba conhecendo este John Divney, que acaba sendo amigo da família. E ele acaba sendo responsável por administrar o dinheiro que ele ganha, a herança.
coisa assim, tendo bastante dificuldades financeiras. E este órfão, nosso protagonista, ele é uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer? Além de mesquinha, ele também é bastante arrogante e esquivo, para dizer o mínimo. E ele acaba se debruçando, durante a sua juventude, a estudar sobre o De Selby, que é a figura que eu falei aqui, antes aqui do arquivo Dalk. Mas, em momento nenhum, o De Selby vai aparecer neste livro. Como eu disse, ele aqui é mais um artifício narrativo para, assim, ancorar dentro tanto de uma profissionalidade ensaística, quanto de um pouquinho de racionalidade. Só que também não, porque esse cara também é pirado, como eu disse. E a gente vai ficar sabendo mais sobre o De Selby nas notas de rodapé, porque este livro é interessante. Ele é um dos primeiros livros a, dentro dele, utilizar o recurso das notas de rodapé ajudarem a contar a história. Vocês devem lembrar, talvez, do Infinite Jest, do David Foster Wallace, que é um dos livros, é o livro mais conhecido que deve usar isso. House of Leaves. O primeiro livro que eu imagino que tenha feito isso deve ter sido Os Moedeiros Falsos, do Gide, não tenho certeza. E o Finnegan's Wake também. Ele tem o capítulo 9, eu acho, que é os dos irmãos, né? Dos irmãos estudando, que eles têm as notas de rodapé da ICE. Mas enfim. Ele vai ter essas notas de rodapé que são comentários do nosso protagonista, falando sobre De Selby e sobre análises críticas de outros críticos do De Selby sobre as teorias dele. A gente tem um pouco acesso às teorias dele no arquivo Dalk. Aqui a gente tem mais, e assim, é uma mais maluca que a outra. É um romance absurdista, assim, mais, acho que até mais bizarro do que eu li até o momento do Beckett, que dizem que o Beckett é maluco também, mas isso aqui é bizarro, bem pique Lewis Carroll. Enfim, eles acabam vivendo juntos por um tempo, e como em dado momento acontece, Divney quer se casar com uma mulher, mas ele é pobre, fudido, e eles dois dependem um do outro. E eles, como é dito ali no início, o Divney acaba encontrando o Matters. Ele é um cara, aquele famoso pão duro que guardou a vida inteira, não gasta nada. E também pro progresso, e daí dentro daquela Irlanda completamente ferrada economicamente e ferrenha as tradições, ele investe lá nos fertilizantes novos, só que eles também têm, o mundo já tem uma tensão ali, porque como talvez vocês saibam, os fertilizantes ali da época utilizavam amônia, que acaba sendo transformado em outros compostos que acabam sendo utilizados explosivos da guerra. Então a gente tem um processo de preconceito com esse avanço científico na época. E basicamente, como o Matters está ali no pé da cova, como ele é um insuportável, dito e feito, eles vão planejar o assassinato deste velho para conseguir o seu dinheiro. Também outro detalhe importante é que o protagonista também vai dizer em certo momento ali no início que em algum momento da vida ele sofre um acidente e vai perder a perna, e por isso ele fica com uma perna de pau. Essa informação que também vai ser importante mais tarde. E é bem por isso que ele acaba não conseguindo fazer muitas coisas sozinho. E isso é um motivo para depois. E ele ainda assim é encarregado de, como é dito no início, finalizar o velho com a pasada. Eu vou poupar vocês a descrição mais detalhada que se faz depois. Mas enfim, crime efetuado, eles não são pegos. Ele fica, o protagonista depois de fazer aquilo, ele fica completamente anestesiado e nem se vai se dar queixa inicial sobre o dinheiro de fato. Depois ele vai perguntar sobre o dinheiro pro Disney. Ele só vai dizer que ele guardou num lugar onde ninguém vai achar e que eles tinham que esperar um pouquinho para não dar suspeitas. Pouquinho, eles esperam praticamente 10 anos. 10 anos passados. E assim, Disney diz que sim, finalmente eles vão poder pegar o dinheiro. Também esqueci de falar, mas ele quer o dinheiro para poder publicar o seu
volume definitivo sobre as obras de De Selby. Um único volume, contendo todas as análises, tanto dele quanto de todos os críticos. E o único volume, ele precisa de dinheiro para fazer isso. Depois de muita enrolação por parte do Disney, ele disse que o dinheiro, no caso o pacote onde está o dinheiro do Matters, está na própria casa dele. Ele deixou lá dentro, que era para ele ir lá dentro, em um local específico, pegar. E ele vai até a casa do Matters pegar. Ele faz o mesmo caminho, só que dessa vez o caminho parece até mais sombrio do que antes, sendo que ele já descreve antes como nublado e tudo mais. E ele chega na casa do Matters, vai no local onde é para estar o saco. Quando ele vai pegar a sacola, é agora que as coisas começam a ficar estranhas. Ele vai lá e do nada as coisas mudam de figura, ficam mais sombrias de novo. E a sacola some. Quando ele olha pro lado, o Matters está ali olhando para ele. Bem, nosso protagonista vai ficar surpreso e perturbado quando ele ver o Matters logo ao lado dele. Mas antes que ele possa ter qualquer reação quanto àquilo, ele vai ficar um bom tempo matutando sobre a situação e ele vai começar a ouvir ou auscultar, talvez, melhor dizendo, uma voz dentro de si. Começa a conversar com ele de forma tanto aforismática quanto cuidadosa, mas também com um grande toque, uma pitada de ironia nessas conversas. E tanto pelo tom de voz, quanto pela voz vir de dentro, quanto pela personalidade em si que é demonstrada por essa voz, que parece ao mesmo tempo conhecer o nosso protagonista, quanto ser uma figura independente, nosso protagonista vai nomear esta voz, ou pelo menos vai considerá-la como sua própria alma conversando com ele mesmo. E ele vai carinhosamente apelidá-lo de Joe. Esta vozinha que, bem, a gente vai ter a narração do próprio protagonista e a gente vai ter uns textos ali em itálico que, no caso, é o Joe conversando com o nosso protagonista. E, sério, boa parte das tiradas hilárias e geniais desse livro saem das conversas entre o nosso protagonista e o Joe, que vai ter, como vocês vão perceber, um aspecto gigantesco, mesmo que de fato talvez não fosse o caso de Joe ser a alma do protagonista, essa representação da dicotomia entre corpo físico, desejo e bens materiais e a própria alma. Enfim, eles vão... Uma coisa também interessante de dizer é que boa parte das decisões tomadas pelo protagonista vão ter que passar ali pelo julgo, Não é que vão ter, mas ele vai, o protagonista, recorrer muitas vezes à voz de sua alma para decidir ali, para tomar as suas decisões. Mas muitas vezes ele também vai ignorá-la, também ignorar os avisos dados pelo Joe. O nosso protagonista vai tentar conversar com Matters. E, assim, as conversas desse livro ou são diálogos muito bons que me lembram muito o Beckett, por eles terem sistemas absurdos e serem tanto desesperadores, engraçados. Sabe aquele riso de nervoso que você dá? Tem muitas partes de diálogo desse livro que são mais ou menos assim, mas também eles são... Às vezes eles são extensos, às vezes eles são curtos, mas dificilmente você vai ter alguma resposta vindo deles. Eles começam a falar sobre o Matters, com o Matters, e ele até pergunta sobre a caixa do Matters que ele mesmo roubou, ou quer roubar dele. E daí a gente tem essa conversa, assim, gente, pelo amor de Deus. Eles começam assim: Você está morto no momento? Perguntei. Não estou. Você sabe onde a caixa está? Não. Ele fez outro movimento brusco com o braço direito, despejando água quente dentro do seu pule de chá e entornando um pouco mais da fraca infusão de sua xícara. Então recaiu em sua atitude de imóvel vigilância.
Ponderei por um tempo. Você gosta de chá fraco? Perguntei. Não gosto, disse ele. Você não gosta de chá? Perguntei. Chá forte, fraco ou menos? Ou mais ou menos? Não, disse ele. Então por que você o bebe? Ele balançou seu rosto amarelado de um lado para o outro tristemente e não disse nada. Quando parou de balançar, abriu a boca e despejou dentro a xícara cheia de chá, como quem despeja um balde de leite dentro da batedeira. Daí eu Joey falando. Você percebe alguma coisa? Não, respondi. Nada além de uma lugubridade desta casa e do homem que é seu dono. Ele não é de maneira nenhuma o melhor interlocutor que eu já encontrei. Percebi que falava de um modo bem despreocupado, enquanto falando para dentro ou para fora ou pensando no que dizer, me sentia bastante corajoso e normal. Mas toda vez que vinha um silêncio, o pavor de minha situação baixava sobre mim como um pesado cobertor jogado por cima de minha cabeça, me envolvendo, me sufocando e me fazendo temer a morte. Mas você não observa nada quanto ao modo como ele responde às suas perguntas? Não. Você não vê que toda a resposta é na negativa? Não importa o que se ele pergunte, ele diz não. Isso é bem verdade, disse eu. Não vejo aonde isso me leva. Use a sua imaginação. E daí, ele, depois de alguns outros rebuliços, ele vai ir direto ao ponto quanto a essa questão das perguntas. Ele vai dizer, muito bem, disse eu serenamente. Por que é que sempre responde não? Ele se mexeu perceptivelmente em sua cadeira e encheu a xícara de chá novamente antes de falar. Parecia estar com alguma dificuldade em encontrar as palavras. Não falando de uma maneira geral. Uma resposta melhor que sim, disse ele afinal. Parecia falar com avidez, suas palavras saindo como se estivessem ficando aprisionadas em sua boca por centenas de anos. Parecia aliviado por eu ter encontrado uma forma de fazê-lo falar. Acho que até sorriu ligeiramente para mim, mas isso era sem dúvida um embuste da claridade da manhã feia ou uma travessura armada pelas sombras do lampião. Ele sorveu um longo gole de chá e ficou sentado na expectativa, me olhando com seus olhos esquisitos. Agora eles estavam brilhantes e ativos e se moveu de um lado para o outro agitadamente em suas órbitas amarelas e enrugadas. Você se recusaria a me explicar por que diz isso? Perguntei. Não, disse ele. Quando eu era rapaz, levei uma vida inadequada e devotei a maior parte do meu tempo a excessos de um tipo ou de outro. Minha principal fraqueza sendo a número um. Nem fui partidário da formação de um conluio de adubo artificial, que eu falei antes para vocês. E a mente voltou imediatamente a John Disney, e ele fala sobre isso. E daí depois vem o Joe falando. Não precisa perguntar a ele o que é o número um. Não queremos trágicas descrições de vícios ou de absolutamente nada nessa linha. Use a sua imaginação. Pergunte-lhe o que tudo isso tem a ver com sim e não. O que é que isso tudo tem a ver com sim e não? Após algum tempo de Silvério Matters me ignorando, percebi misericordiamente que o erro dos meus atos e o triste destino a que eu chegaria a menos que o corrigisse. Retirei-me do mundo a fim de tentar compreendê-lo e de descobrir por que ele fica mais detestável à medida que os anos se acumulam sobre o corpo de um homem. O que é que você acha que eu descobri ao término das minhas meditações? Senti-me contente de novo e agora ele me fazia perguntas. O quê? Que não é uma palavra melhor que sim, respondeu ele. Isso parecia nos deixar na mesma, pensei eu. De novo. Pelo contrário, muito longe disso. Estou começando a concordar com ele. Há um bocado de coisas a serem ditas sobre o não, como um princípio geral. Pergunte-lhe o que é que ele quer dizer. O que é que você quer dizer? Indaguei. Quando eu estava meditando, disse Silvério Matters, tirei de dentro todos os meus pecados e o pus em cima da mesa, por assim dizer. Não preciso lhe dizer que era uma mesona. Ele pareceu dar um sorriso sarcástico com sua própria piada. Dei um risinho para encorajá-lo. Examinei-os com todo rigor. Sopesei-os, estudei-os sob todos os ângulos do compasso. Perguntei a mim mesmo como vinha a cometê-los. Onde é que eu estava e com quem eu estava e vinha praticá-los. Você já vê aí o complexo de culpa. Você vai ver muitas associações a crime e castigo neste livro, quando o assunto é culpa. Mas, diferente do Raskolnikov, aqui a gente não tem uma redenção, não, tá? A gente não tem personagem compadecido e arrependido dos seus crimes. A gente também vai ter o início de algumas explicações sobre teorias do De Selby, aqui neste início também mais para frente, que estão, como eu disse, nas notas explicativas do livro, que são ali comentários que
ao que tudo indica, estariam ali nesta edição final sobre The Selby, que o protagonista estaria escrevendo, já que ele não fala somente do The Selby, mas ele fala do desenrolar da vida dos críticos dele. Daí tem uma subtrama envolvendo esses críticos, as brigas entre eles, autoria de obras e coisas do tipo, que me lembrou muito mesmo Humberto Eco, esse tipo de coisa, mas que vale a pena conferir. Não pulem as notas, são muito divertidas. E você pega ali as referências envolvendo esses pensamentos do De Selby. Nesse início aqui, o que aparece é sobre uma teoria dele de que o tempo de vida da pessoa dependeria da cor do vento que banha a pessoa quando ela nasce, e daí tem tipo cores, daí quanto mais claro, mais a pessoa vive. Daí o Matters fala que ele viveu pra cacete porque ele nasceu com banhado pelo vento amarelo, que dá bastante tempo de vida. Daí o pior é o preto. A gente tinha falado o ar negro ali da epígrafe do livro, essas coisas do tipo peso dos sonhos, essas coisas. Ele também critica as casas, ou melhor, ele critica o ato do ser humano de se trancar em lugares fechados. Ele fala que as casas deviam ser abertas, e daí tem a associação a uma obra dele sobre arquitetura. Ele fala, tem projetos de casas que seriam abertas e não teriam muitas paredes, e daí tem, só que os críticos do De Selby analisam a obra não conceitualmente, mas arquitetonicamente, e percebem que aquilo ali é uma piada, que aquilo ali não tem como funcionar, que é uma ideia ridícula. Enfim, depois de várias conversas com o nosso protagonista ouvindo o Joey e falando com o Matters, o Matters não parece se lembrar do seu dinheiro guardado, e só fala que provavelmente, se ele perdeu alguma coisa, ele deveria ir até um quartel de polícia próximo ali das redondezas, que provavelmente os policiais dali iriam ajudá-los. Então nós vamos ali ser mostrados daqui a pouco, apresentados aos 3 tiras deste livro, as 3 figuras bastante estranhas, para dizer o mínimo. Mas antes ele vai se deparar ali no caminho, que parece o mesmo de onde ele veio, mas enfim, com uma figura muito estranha, que eu acho que é Martin Finucane, se eu bem me lembro o nome. Finn é um nome irlandês pra caralho. Finucane me lembra ali Finn McCloud. Eu falei bastante deste nome aqui por aqui, mas não sei. Basicamente ele é um patife, um ladrão ali que até ameaçou o protagonista no início, porém os dois são aleijados, os dois não têm uma perna, e daí o outro ele é parte de uma associação dos aleijados da Irlanda, de Dublin, não lembro agora exatamente. Mas daí os dois acabam simpatizando, e ele fala que a qualquer momento, caso ele tivesse problemas, ele poderia chamá-lo para ajudar. Isso vai acontecer mais para frente pro livro. Enfim, o nosso protagonista vai se deparar então com este quartel de polícia, mas este quartel de polícia ele é uma coisa estranhíssima em todos os seus sentidos, tanto por fora, mas especialmente por dentro, diga-se de passagem. A descrição desse lugar é bastante importante para o que eu vou explicar depois, mas vou falar aqui para vocês. Também, antes de falar sobre o quartel, tem 2 coisas interessantes acontecendo. Primeiro é um longo diálogo entre o Joe e o nosso protagonista, o protagonista com a própria alma, em que o protagonista, como eu falei antes, ele não consegue se lembrar do seu próprio nome, e assim a própria alma começa a questionar sobre o nome do seu corpo, do seu hospedeiro ou coisa do tipo. Tem uma longa lista de nomes, bastante irlandeses também, eu diria, mas nenhum parece se encaixar, pelo menos na lembrança do protagonista. E segundo, que ele também quer criar uma desculpa um pouco mais convincente porque ele estaria recorrendo ao quartel de polícia. Ele inventa qualquer coisa antes para memorizar na própria cabeça dele, dizendo que ele teria perdido um relógio de ouro. Daí o Joe vai ficar toda hora lembrando para ele que ele não tem um relógio de ouro perdido a todo momento.
Lembram também do Coelho da Alice? Lembra o Coelho com pressa, pressa, pressa? Enfim, também mais um mote para você pegar aí do livro. Mas tem vários momentos que ele também vai se desviar ali da sacola, vai falar do relógio, e a Joy vai falar, não, você não tem um relógio de ouro perdido. Mais importante, nosso personagem aqui não tem tempo, para ser mais específico. Daí ele vai chegar aqui na frente do quartel e ele vai descrever mais ou menos assim. Quando dobrei a curva da estrada, um extraordinário espetáculo me foi apresentado. A cerca de 100 metros de distância do lado esquerdo havia uma casa que me aturdiu. Parecia como se tivesse sido pintada como um anúncio num cartaz. A beira da estrada é, por sinal, muito mal pintada. Parecia completamente falsa e inconvincente. Não aparentava ter qualquer profundidade ou largura, aparentemente não iludiria uma criança. Isto não era por si mesmo suficiente para me surpreender, pois já tinha visto pinturas e anúncios à beira da estrada antes. O que me desconcertou foi a certeza profundamente enraizada em minha mente de que esta era a casa que eu buscava e de que havia gente dentro dela. Não tive a menor sombra de dúvidas de que era o alojamento da polícia. Jamais vira com os meus olhos em toda a minha vida nada de tão sobrenatural e estarrecedor, e meu olhar hesitou diante da coisa confusamente, como se pelo menos uma das dimensões costumeiras estivesse faltando, tornando sem sentido as restantes. O aspecto da casa era a maior surpresa com que me deparara desde que vira o velho na cadeira. Fiquei com medo dela. Depois tem mais uma descrição em que ele dá mais uma detalhada bem longa, na verdade, em que aparentemente a casa estaria daquele jeito, que você estaria vendo um quadrado naquela dobra, mais ou menos assim, num quadrado, numa das pontas, numa das arestas. Mas não, quando ele chega mais perto, ele percebe que aquela casa não é um quadrado, ela é um plano, ou seja, a casa tem só duas dimensões. Mais uma coisa mais específica que se conecta com DCLB depois é que, então, dentro desta casa, você só pode ir para frente ou para trás. Nem tanto para trás, assim, também. Nosso protagonista vai ser abordado primeiramente pelo Sargento Pluck, que é um dos 3 policiais, e eles são figuras estranhíssimas, para dizer o mínimo. Eles são muito cartunescos, caricatos, e essa figura estranha do policial também aparece no Arquivo Dow, que a gente também tem um policial aqui que compartilha outra característica muito peculiar com tanto o Sargento Pluck quanto o McCruiskin, que são os 2 policiais desse livro. Também um policial que tem aqui neste livro, que eles gostam de bicicletas, só que um pouco demais. Eles só falam sobre bicicletas e tem uma obsessão estranhíssima. A primeira coisa que o Pluck ele já vai assumir que, como o protagonista está ali indo para um posto de polícia, ele foi roubado ou aconteceu alguma coisa com ele. E a primeira coisa que ele pergunta é se o caso dele tem a ver com alguma bicicleta. O protagonista diz que não, e por algum motivo o Pluck fica extremamente irritado com ele. Ele pergunta se ele chegou ali por uma bicicleta, e ele diz que não. E daí é assim, a coisa mais inacreditável do planeta pro Pluck e pro McCruiskin, que o protagonista não chegou até lá a partir de uma bicicleta. A gente também vai ser apresentado sobre tanto o amor quanto os malefícios das bicicletas a partir da abordagem estranha, bizarra do Fran O'Brien, sobre a teoria atômica, que ele diz que cada composto no universo possui os seus próprios tipos de átomos. E quando corpos entram em contato por muito tempo, ou com contato muito forte, pedaços dos átomos de uma substância ou de um conceito em si vão para outro. Eles trocam seus átomos, o que faz com que características de uma coisa apareçam em outra. E como isso é abordado nesses 2 livros, é dito que pessoas que andam muito de bicicleta tendem a se parecer ou a se ficarem parecidas com suas bicicletas, e suas bicicletas com seus donos.
Vocês já estão pegando a bizarrice que é esse livro? E por que eu falei que ele parece muito com Alice no País das Maravilhas? Mas relaxa, isso é só a ponta do iceberg da bizarrice. Porque eu consigo até entender um pouco essa abordagem estranha do Conan O'Brien. Por quê? O Conan O'Brien vive ali para depois da Segunda Guerra Mundial e tem uma visão muito anti-armamentista, obviamente, como muitos dos escritores nonsense da época. Mas a gente vê, a partir de certos ocorridos, especialmente ao longo prazo de Hiroshima e Nagasaki, ainda não tinha acontecido Chernobyl. Se tivesse acontecido Chernobyl, eu acho que até seria mais mordaz essa abordagem. Mas a gente vê essa abordagem da radiação deformar o corpo das pessoas e transformar as pessoas naquela coisa bizarra. E naquela época a gente já começava as pessoas já começavam a dar uma olhada nos efeitos a longo prazo da radiação. Porque o que a gente tinha é radiação mata a partir, sei lá, da Marie Curie e outros cientistas que morreram, só que eles morreram com essa exposição a curto prazo fatal para o próprio corpo. E a partir disso, depois de Hiroshima, a gente começa a entender a partir das próximas gerações da cidade, dos sobreviventes, sobre as mutações a longo prazo que geram nos corpos. Então, a gente tem essa coisa bizarra da forma humana ser maleável perante a certos conceitos. Isso também é abordado de outras maneiras nesse livro. É uma relação até bastante perturbadora se você parar para pensar mais profundamente. Enfim, o nosso protagonista vai entrar dentro dessa delegacia e vai se suceder um monte de eventos bizarros, para dizer o mínimo. Várias conversas entre ele e sua alma Joe e muitos conceitos ilógicos, mas fascinantes. A gente tem várias coisas estranhas que acontecem ali dentro. A primeira é que, aparentemente, nos subsolos e nas redondezas daquela delegacia, aparecem placas com números estranhos. E, dependendo dos números, parece que tem uma marcação que alguém faz lá, que, dependendo do número, alarma ali o Pluck e o McChryskin. Quanto mais. Nem tem uma lógica de mais alto ou mais baixo. São números completamente aleatórios e que tem até nas notas explicativas aqui do livro uma nota que mostra que um quadro desses números aqui, que não fazem o menor sentido, este quadrinho aqui. Não dá nem para ler direito. Mas eles, assim, mostram o número. São cartazes em postes, enfim. Tipo, o horário que apareceu ali a escritura, qual foi a tinta que foi usada para escrever, enfim, leituras no geral que não fazem o menor sentido. A gente também tem uma das coisas mais bizarras que atormenta os protagonistas, acho que é o Pluck mesmo, que ele mostra um objeto que ele tem, que é uma caixinha, que é até a capa da primeira edição do livro, que é o Pluck com um baú extremamente lindo, muito bem confeccionado. E dentro deste baú existem infinitos baús cada vez menores do que o próximo, igual uma matriosca. E vai ter um momento engraçadíssimo que o nosso protagonista e o McChryskin vão derrubar no chão essa caixa e daí esse baú, e daí os baús são tão pequenos que eles não conseguem enxergar onde eles estão. Eles derrubam e daí o Pluck fica enfurecido e pede para que eles juntem aquele negócio com pinças. Infinito, coisas dentro de coisas, enfim, a gente tem muito esse tipo de simbolismo nessas coisas estranhas que acontecem dentro dessa delegacia. Também vai ter uma espécie de um gramofone, um dispositivo estranho do McChryskin, que ele transforma som, ou pelo menos tenta transformar sons em luz. Só que não exatamente isso. Ele explica que existiria, já também falando em teorias do Selby relacionadas, de que existiria um elemento que é a partícula fundamental, ou seja, devem lembrar aí do éter, do Platão, ali, esses inícios sobre a composição da existência. Então, ele fala sobre o ómnium. Então, aqui a gente tem a teoria atômica, só que tem átomos que são irrelevantes e tem esse negócio. Então,
o próprio livro contradiz os próprios conceitos que ele mesmo cria. E isso não é acidental, isso não é um erro de continuidade, tá? Enfim, eles falam ali que esse homem, sendo a partícula fundamental, poderia se transformar em qualquer coisa que você imaginasse. E este som, aparentemente, se ele fosse desvendado, este som que é transformado em luz, parece descrito como gritos ou sussurros, um enigma dito ali, se compreendido, poderia ser transformado em qualquer coisa. Mas uma coisa interessante é, se você for perceber, boa parte das maluquices que acontecem aqui estão relacionadas com a perda, ou pelo menos a incompreensão dos sentidos. A gente tem esse baú infinito, que, bem, poderia ser o tato. A gente tem essa caixa, que é a audição, você não dá para entender o que está sendo dito. Também tem esse negócio dos átomos, o tato. Depois a gente tem uma coisa que é logo depois aqui, quando ele tá tentando explicar a situação, que ele perdeu o negócio. Ele continua naquele negócio do relógio de ouro, mas a alma fica falando, você não tem um relógio de ouro. E como eles... E também tem vários tratados sobre bicicletas, como eu disse, como o nosso protagonista não tem relação com bicicletas. O Kurskin e o Pluck não querem ajudar ele por causa disso, não simpatizam com ele por causa disso. E também porque ele não tem nome, ele não fala o nome dele. Isso vai se voltar contra ele logo mais à frente. Mas também, além dessas escrituras, acredito, eles falam sobre o subsolo do lugar, que possui um certo lugar chamado Eternidade. Veja bem. E tem uma das partes mais interessantes do livro, porque é dito que essa eternidade, esse local, o tempo não passa dentro deste lugar. Lembrando que já remete ao Arquivo Dal, que eu sinto que este livro melhora, pegando os motes desse outro livro, mas eu ainda acho que esse livro não fica excelente, ou pelo menos ótimo, mesmo você pegando algumas coisas escondidas deste livro neste. Mas enfim, essa eternidade ali, o tempo não passaria, e é dito que lá dentro também tem um objeto que permite que qualquer coisa seja tirada de dentro dele. E nosso protagonista vai que, obviamente, como um grande ganancioso, como já nós vimos, vai querer descer neste lugar. E nós vamos ter uma briga entre o nosso protagonista e sua alma Joe, que não quer que ele desça para este local chamado Eternidade, que ele não vá lá. E é muito interessante já para ver. A alma, pelo menos como a gente tem em muitos conceitos, tem psicose, a gente tem vários pós-vidas, a gente tem que a alma é eterna. Quem perece pelo tempo é o corpo. O corpo, ou seja, quem seria, ou pelo menos é o que dá para entender, o nosso protagonista seria o corpo, este sim almeja a eternidade e os bens materiais que ela pode prover. É bem explicado ali antes, meio que era no eles acabam explorando ali alguns locais, eles falam sobre o terceiro policial, né, que é o Fox, que dizem que ele é um maluco doido de pedra, só que, bem, vocês vão ver que depois que não é bem assim. Mas dentro do quarto dele tem, tipo, uns riscos no teto, e esses riscos meio que levam à eternidade. Eles vão dizer o seguinte aqui. O engraçado é, disse o sargento, que McCruiskin se deitou durante 2 anos com os olhos postos nesse teto antes de perceber que era um mapa de sobrevivência. Do McCruiskin, falei errado, enfim. Mas que estupidez, eu disse guturalmente. Ele ficou deitado olhando para o mapa por 5 anos, mas antes de perceber que indicava o caminho para a eternidade. Para a eternidade? Certamente. Seria possível voltarmos de lá? Sussurrei. É claro, há um elevador, mas espere até eu lhe mostrar o segredo do mapa. Ele ergueu a bengala novamente e apontou a marca que indicava o alojamento. Nós estamos aqui no alojamento, na estrada da linha telegráfica principal, disse. Agora use sua imaginação interna e me diga qual é a estrada à esquerda em que você vai dar se seguir direto do alojamento para a estrada principal. Raciocinei isso sem dificuldade. Você vai dar na estrada que se encontra com a estrada principal na casinha do Jarvis, seu, por onde viemos para encontrar a bicicleta. Então essa estrada é o primeiro desvio na latitude esquerda? É aqui que está ela.
Esqueci também de dizer que nessa obsessão deles por bicicletas, eles vão buscar várias bicicletas antes. Mas enfim, continuando o trecho. Ele apontou a estrada à esquerda com a bengala e cutucou a casinha do Sr. Jarvis na curva. E agora, disse ele solenemente, tem a gentileza de me informar o que é isto. Ele correu a bengala ao longo de uma rachadura tênue que se juntava à rachadura da estrada principal a cerca de meio caminho entre o alojamento e a estrada próxima à casa do Sr. Jarvis. Como é que você chamaria isto? Ele repetiu. Não há estrada ali, exclamei excitado. A estrada à esquerda da casa de Jarvis é a primeira estrada à esquerda. Não sou um idiota, não há estrada ali. Daí o Joey vai falar aqui. Por Deus, se você não vai acabar, se você não é, vai acabar sendo. Você está perdido se continuar dando ouvidos muito à conversa deste cavalheiro. Mas há uma estrada ali, disse o sargento triunfalmente. Se você souber olhar sapientemente para ela, é uma estrada antiquíssima. Venha comigo até a gente ver a coisa como ela é. Essa que é a estrada para a eternidade? Na verdade, é, mas não há postos de sinalização. Embora ele não tivesse feito nenhum movimento para libertar sua bicicleta do confinamento solitário na cela, firmou com o estalido as presilhas nas calças destramente e saiu na frente pesadamente para o meio da manhã. Marchamos juntos pela estrada. Nenhum de nós nem ouvia nem falava o que o outro pudesse ter a dizer. Quando o vento cortante me atingiu no rosto, dissipou de uma vez só a cerração de dúvida, medo e espanto que estava ancorada no meu cérebro, como uma nuvem de chuva sobre uma colina. Todos os meus sentidos, aliviados da agonia de lidar com a existência do sargento, ficaram sobrenaturalmente alertas para o trabalho de interpretar o dia benigno em meu proveito. O mundo ressoava em meu ouvido como uma enorme oficina. Sublimes feitos de mecânica e de química eram evidentes por todo lado. A terra se via alvoroçada com um trabalho invisível. As árvores estavam ativas em suas posições e ofereciam obstinadas evidências de sua força. Gramados incomparáveis apresentavam-se interminavelmente à mão, emprestando sua distinção do universo. Desenhos dificílimos de imaginar eram formados por tudo o que o olho pudesse ver, fundindo numa suprema harmonia suas variedades triviais. Homens que se distinguiam pela brancura de suas camisas, trabalhavam minusculamente no pântano distante, labutando na turfa e na urze marrons. Cavalos pacientes encontravam-se perto com suas úteis carroças, espalhadas entre os matacões, uma colina mais além havia ovelhas pastando. Pássaros eram audíveis no recôndito das árvores maiores, mudando de galhos e conversando sem tumulto. Num campo à beira da estrada havia um burro parado tranquilamente, como se estivesse examinando a manhã aos poucos e sem pressa. Ele não se movia, sua cabeça estava erguida em sua boca e ruminava o vazio. Parecia como se entendesse inteiramente esses inexplicáveis prazeres mundanos. Tem umas contemplações dessas partes mais oníricas envolvendo essas coisas malucas que me lembraram pelo menos, muito mais que eu fiz recentemente no canal, que é o Aleph do Borges. Nesse negócio dessas coisas que causam hiper sentido, né? A gente tinha lá o Aleph, que você olhava e você via todos os pontos do universo de uma vez. Aqui a gente tem a máquina que transforma em luz, e daí você... o Omnium, que transforma tudo em qualquer coisa. As caixas infinitas, enfim. Os labirintos também, desse realismo mágico, epifânico, paranoico, que me lembra um pouco Borges também. E daí tem o diálogo deles a respeito da eternidade, do nosso protagonista com o Joe, que é o seguinte. Meu olhar vagava ao redor insatisfeito. Eu não conseguiria satisfazer os olhos com suficiente plenitude antes de tomar a curva à direita para a eternidade na companhia do sargento. E meus pensamentos permaneciam enredados no que estavam diante dos meus olhos. Você não vai dizer que acredita nessa história de eternidade, é? E eu tenho escolha? Seria tolice duvidar de qualquer coisa depois de ontem. Até aí tudo bem. Mas eu acho que posso reclamar a posição de autoridade na questão da eternidade. Deve haver um limite para as estripulias desses cavalheiros. Tenho certeza de que não há. Absurdo. Você está se desmoralizando. Eu vou ser enforcado amanhã. Isto é incerto, mas se tiver que ser enfrentado, vamos dar um show de coragem. Nós? Antes de continuar, também esqueci. Apesar que isso vinha depois, eu me confundi. Mas enfim, eles têm esse primeiro dia que acontece essas coisas envolvendo a caixa e a máquina de Omnium, mais umas teorias do De Selby, eu já vou falar de outra que é bem importante, duas na verdade, que eles encontram
o Pluck e o McCluskey encontram o cadáver do Matters no meio da estrada. E bem, como ele era o mais próximo ali do incidente, eles acabam acusando ele mesmo não tendo certeza e mesmo tendo, de fato, tendo sido ele. E assim ele vai ser posto para ser executado, né? Vai ser enforcado. Então um rolo também muito engraçado dessa parte, que eles não têm dinheiro para fazer um palanque, pra fazer o cadafalso e pôr a porra da forca. Não, por que não faz essa merda de uma árvore? Ah, porque cadafalso é mais bonito. Coisas assim, um humor bem pastelão, mas vai te dar umas risadas muito bem tiradas de vez em quando. E também vai ter a parte muito interessante que ele vai estar conversando com o Pluck, e daí ele tenta pensar numa forma inicial ali de escapar, de ser enforcado, só que ele acaba se lascando, porque o Joey fala, olha só, você não tem nome, então tecnicamente você é invisível perante a lei, então você não poderia ser executado. Ele fala isso pro Pluck, o Pluck inicialmente concorda, mas depois ele percebe que não, se ele não tem nome e está invisível perante a lei, eles podem matá-lo, podem executá-lo, sem qualquer implicação legal poder recair sobre eles. Mas enfim, continuando aqui o diálogo do Joe e do protagonista sobre a eternidade, aqui ó, nós, certamente, estarei lá até o fim. Enquanto isso, vamos deixar bem claro que a eternidade não fica numa vereda que a gente encontra olhando para as rachaduras de um teto no quarto de um policial de roça. Então o que há na vereda? Não sei dizer. Se ele dissesse que a eternidade ficava na vereda e deixasse por aí, eu não protestaria tanto. Mas quando vem nos dizer que retornarmos de lá no elevador, bom, eu começo a achar que ele está confundindo o céu com um cabaré. O elevador. Subir no céu de elevador, velho. Esse é um tipo de humor que a gente tem nesse livro. Mas enfim. Seguramente, argumentei, meu Deus. Se admitirmos que a eternidade fica na vereda, a questão do elevador é um ponto secundário. Seria o caso de engolirmos um cavalo e uma carroça e engasgarmos com uma pulga. Não, o elevador eu não aceito. Se o suficiente do outro mundo para ter certeza de que você não chega e volta de lá no elevador. Além disso, devemos estar perto do lugar agora e não vejo nenhum poço de elevador subindo para as nuvens. Que o Haney não tinha guidões em si, observei. A menos que a palavra elevador tenha um significado especial, como tombo, quando estamos falando de um cadafalso. Suponho que uma porrada por debaixo do queixo ou uma pá pesada poderia ser chamada de uma levantada. Isso é uma piada que não dá para traduzir para português, mas enfim. Se este for o caso, você pode ficar seguro acerca da eternidade e ficar com ela toda para você. Faça bom proveito. E daí o Joey vai desaparecer durante essa parte da eternidade. Mas enfim, eles vão descer lá. E daí tem outra parte muito interessante desse trecho. Em que eles descem lá. E eles obtêm aquela caixa que dá pra conseguir qualquer coisa. E bem, o Pluck e o McCluskey pegam coisas muito estúpidas. Eles pegam... Podem tirar qualquer coisa lá de dentro, mas eles pegam bala, eles pegam cigarro, eles pegam mais bicicletas. E o nosso protagonista, que não é bobo nem nada, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar barras de ouro, vai pegar dinheiro bruto mesmo. Porém, nos é dito de que não se pode sair daquele local com os objetos obtidos e com o tempo estagnado, com tudo que se conseguiu lá dentro. Você só pode permanecer lá com o que você tem lá dentro. Você precisa voltar da eternidade com o mesmo peso com que você desceu. Ou seja, o elevador não vai subir, ou pelo menos não se sabe exatamente o que acontece, mas é dito que isso só pode se voltar com o mesmo peso com que se entrou. Então os protagonistas vai ficar muito triste pegando tudo. Mas enfim, quanto a essa parte, você tem essa experiência separada, você tem um mundo que o tempo não passa, que você tem tudo que quer, as sensações não são experimentadas de verdade, pelo menos são todas distorcidas, tem toda essa questão estranha das suas leis próprias e coisas que são intransponíveis entre a eternidade e a realidade.
Vou deixar isso solto, mas isso vai ser respondido no final deste livro. Enfim, o nosso protagonista vai ter uma noite extremamente difícil. Naquele primeiro dia ele vai tudo aquilo, depois vai ser anunciada a sua execução, e no segundo dia ele vai ter até uma convivência com aqueles policiais, mesmo sabendo de que ele vai acabar, ele deve pouco tempo estar morto. Ele vai ser posto ali na forca, ele começa a pensar sobre sua vida, e antes que ele possa morrer, o Joey volta e conversa com ele, e ele vai embora antes que a execução termine. E neste tempo, ele vai ser salvo. Ele vai ser salvo pelo Finn Kane. Vai vir um bando daqueles aleijados, daquela companhia de aleijados, salvar o nosso protagonista. E os nossos policiais não vão ajudar, eles vão estar distraídos porque as marcações daquelas cartazes nos postes vai ter alterado, e daí ele fica num nível grave, eles acabam tendo que verificar, e o nosso protagonista desmaia, e enfim, ele acaba saindo da cola do pessoal, ele acorda no outro dia, ele encontra uma bicicleta muito linda, e vai... Ai, gente, o humor desse livro oscila entre sei lá, oscila entre Thomas Pynchon e Léo Lins. É um dos dois. Mas enfim, ele vai ver uma bicicleta maravilhosa, vai ter descrições femininas daquela bicicleta. Mas enfim, ele vai pegar aquela bicicleta, ele vai sair vazado de lá. E ele vai tentar voltar para casa do Matters, ele vai tentar continuar procurando pela sua recompensa roubada ali do Matters. E de novo, essa casa do Matters, que antes ela estava ali em 4 dimensões, ela vai estar em 2 também, aparentemente. Ele vai ser puxado para dentro de lá, só que não só puxado, ele vai meio que rondar toda a casa primeiramente, procurando pela caixa, ele vai ser procurado, ele sente que está sendo seguido. E quando ele vê uma figura, que é o tal do terceiro tira, o terceiro policial, o Fox, que tem o rosto do Matters, só que enquanto aquele Matters antes tem o rosto do Matters normal, o Fox tem o rosto do Matters naquele rosto de estertor antes da morte, do assassinato cometido pelo nosso protagonista. E assim ele vai ser puxado para dentro das paredes da casa do Matters. E ele vai de novo falar sobre a caixa perdida, que ele quer recuperar sua sacola, seu dinheiro, vai dar um migué de novo, de que dentro dela tinha importante, não sei o que. E dessa vez também vai ter de novo aquele negócio do você não tem o relógio dourado, que ele mete o migué de novo. Mas não é não é o Joe que fala, ele mesmo se lembra disso. Então o Joe já nos faz presente na parte final do livro. E o Fox, o Matter, seja lá quem seja essa última figura, também é mostrado que ele salvou ele, porque foi ele quem mudou ali ele quem muda os escritos da parede, e ele parece normal, ele é meio que o único normal ali dos 3 policiais estranhíssimos. Mas ele diz que dentro daquela sacola não tinha dinheiro. Tinha o Omnium, que você pode fazer o que você quiser com ele, sabe? Que é 300 gramas de Omnium. E com aquilo você poderia fazer o que você quiser. Omnium, uma partícula se transforma em qualquer coisa. E dinheiro. Digamos que essas duas coisas, em tese, não tem muita diferença, se é que você me entende. E por último, antes de falar sobre o final do livro, talvez alguns já tenham sacado a situação que estamos, quero falar sobre 2 coisas. Aqui a gente tem uma teoria do De Selby, que é abordada também no arquivo Dawkins, que a gente vê, ele vem estudando os métodos de quebrar o tempo, até chegar nesse aqui, que é quando ele consegue usar o PMD, o negócio para acabar com o oxigênio da Terra. Enfim. E basicamente a gente vê uns experimentos dele com espelhos, de novo Borges aí, né? Enfim, ele usa as reflexões dos espelhos para ver
umas versões dele que aparece ele mais velho e mais novo para provar que o tempo é uma ilusão. Ele também prova que o espaço é uma ilusão em duas formas. Primeiro ele faz meio que uns testes de conseguir se mover psiquicamente através da imaginação, fazendo viagens. Mas o principal é a teoria que eu falei da Terra ter o formato de uma salsicha, só que não o formato de uma salsicha. Seria não literalmente, né? Seria uma curva, mas de uma única dimensão, dizendo que todos os movimentos que se faz é uma mentira e que nós só fazemos um movimento, só vamos para uma direção. E não tem um negócio de terraplanismo ou teorias conspiratórias aqui. Vocês vão ver onde é que eu quero chegar com esse tanto de quebra de espaço, de tempo, de sentidos e de uma única direção a se seguir. Enfim, o nosso protagonista vai ficar feliz com essa notícia. Olha só, finalmente eu consegui a minha recompensa. E ele vai voltar para a sua casa. Ele finalmente vai achar um caminho e vai voltar para a sua residência e se encontrar com o Disney. E quando ele chegar lá, ele encontra o Disney com aquela mulher que ele queria se casar. Porém, ela está mais velha, aparentemente. Mais velha. E tem algumas crianças dentro da casa dele. Ele vai encontrar o Disney, ele também parece mais velho. E ninguém o responde quando ele chama. E por fim, ele vai fazer um grande chamado para falar alto com o Disney que não o escuta. E quando ele ouvir isso, ele vai ter um choque absurdo. Ele vai começar a gritar, chorar, sair correndo. Vai começar a ter um ataque cardíaco quando ele vê o nosso protagonista na frente. E eu acho difícil que ninguém tenha pego ainda. Por mais óbvio que talvez pareça depois. Você percebe que a construção de ser muito interessante. É de que sim, desde o início o nosso protagonista estava morto. Disney diz ali que ele planejou a morte do seu amigo por bastante tempo para conseguir o dinheiro. E sim, ele havia posto uma mina no local onde ele foi, ali na casa do Metros, para conseguir o dinheiro. E ele teria morrido há pelo menos 18 anos. E assim o Disney pegou o dinheiro, utilizou dele e viveu sua vida tranquilamente. Até o fantasma no nosso protagonista reaparecer. E tudo que ele passou foi algum tipo de purgatório ou até mesmo um inferno. E ele não vai fazer grandes alardes desta descoberta. Ele simplesmente vai sair tranquilamente da própria casa e vai voltar ao mesmo caminho. Nossos personagens, como eu disse, perdem os sentidos, ou pelo menos são incompreensíveis as leis deste local, especialmente também, como eu disse, a eternidade. Ele já estava dentro da eternidade este tempo todo. As coisas entre a eternidade e a vida são intransponíveis. E especialmente também uma visão pessimista que em todos os sentidos nós vemos os personagens sempre falando sobre só conseguir ir em uma direção. Às vezes duas, mas geralmente só uma. A morte. E o livro acaba do jeito que eu gosto. Mais uma narrativa cíclica não tem como. E a construção dessa ciclicidade é ainda genial também. Por quê? Porque nós começamos primeiramente com a narração com a primeira pessoa do nosso protagonista chegando ali depois mais pra frente ali, na delegacia dos nossos policiais. Ele vai chegar dizendo só sobre si. Porém, neste final, Disney vai chegar logo atrás dele. Ou seja, vai tudo mudar os pronomes pessoais, vão da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Ou seja, nós estamos para lá. Nós estamos indo até a delegacia. Nós morremos ou vamos morrer. E por fim, o livro acaba com o Pluck abordando os dois com a mesma interjeição que ele usa ali quando ele encontra os dois. Ou no caso, ele encontra o protagonista antes, pela primeira vez. É sobre uma bicicleta. Enfim, acho que este é todo o panorama do livro. Assim, genial pra mim. Achei espetacular. Ele, sim, é um dos fundadores deste mote que, assim, pra muita gente hoje em dia, parece genérico.
Mas se for bem feito, é muito bom, cara. É uma quebra bastante, não só interessante, do ponto de vista filosófico, como esse livro aborda, e também outras obras, mas que tem uma amplidão de temas que podem ser abordados. E esse jeito insólito deste livro talvez torne ele, por mais que a gente considere um plot desse hoje em dia genérico, é muito singular, para dizer o mínimo. O primeiro livro que faz isso é aquele do Sartre. Eu não gosto do Sartre, já falei isso várias vezes, mas aquele é um bom livro, assim, que é o Entre Quatro Paredes. E também tem o Juan Rulfo, do Pedro Páramo, que eu também já li. Acho que ele vem depois até, esse livro vem antes do Juan Rulfo, antes do boom latino-americano. Ele é escrito 50 e pouco, escrito, não sei se publicado, mas escrito, com certeza foi escrito antes. E a gente já tinha um negócio envolvendo livros nonsenses, como a Dorothy, lá do Mágico de Oz, e a Alice, sobre serem parábolas quanto aos perigos, a morte, a perda também. Mas esse seu livro realmente faz isso de forma concreta. O estilo do Flann O'Brien é divertido. Eu tô conseguindo segurar em muitas partes quando eu tava editando, porque é muito engraçado. É um tema bastante pessimista, como eu disse. Mas é um livro muito bom. É um livro que eu demorei um pouquinho para ler, como eu disse. Mas se você engatar, você leva facilmente. E é uma experiência bastante singular. E, como eu disse, eu não gostei muito do Arquivo Dark. Não sei se vale a pena conferir. Se você gosta, você se sentir bastante atraído por Flann O'Brien como eu, imagino que vale a pena dar uma chance. Mas para mim, como eu disse, não funcionou. Algumas coisas eu comentei, né, mas assim, ele compartilha com o terceiro tira. Esse aqui compartilha, como eu disse, a teoria atômica, o policial, o De Selby. Tem o. Não tô lembrando de muita coisa a mais. Tem o plot do James Joyce, assim, que ele. Eu não falei muito. Mas a abordagem que ele faz do Joyce eu acho engraçado. Talvez seja a parte mais engraçada do livro, sejam as conversas do protagonista com o Joyce. Mas o final dele também é. Né, e também talvez não seja. Por mais que eu não reclame, eu acho que o Joyce também não reclamaria disso. Mas também não é muito acurado assim a história dele aqui, a representação dele aqui. Por mais que isso pouco importe, assim, mas. Enfim. Este aqui eu dou acho que uns 5 e pouco, sei lá. 5, talvez até 4 se estiver no mau dia. Mas enfim, este aqui é um 10 fácil. Vale a pena muito conferir. Uma leitura você pode fazer lento ou devorar de uma vez. Não acho que dar uma leitura forte parar, seja bom. Acho, ou você lê lento, esse aqui que realmente é um livro pequeno, então dá pra ler aos poucos, ou devorar de uma vez. É uma experiência muito divertida e vai te dar um dos exemplos mais vorazes assim do absurdismo, do modernismo e até quase pós-modernismo, né, que foi no Brian bastante. E também do humor irlandês. Você tem interesse em talvez do Beckett, até no Yeats, no George Bernard Shaw e no Joyce também. Vale muito a pena conferir Flann O'Brien, principalmente por esse trabalho. Vou fazer um vídeo, como eu já disse, eu estou guardando para mais um tempo, porque é um livro que eu vou fazer um vídeo talvez até um pouco mais longo desse, que é o At Two Birds, como eu já disse, que foi o livro que eu mais gostei dele, muito bom aquele livro. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que mais pessoas se compadeçam e experimentem Flann O'Brien, por mais que tenhamos este livro não muito bom. E que saia, por favor, uma tiragem, uma tradução de At Two Birds para português, alguma editora se faça valer aí de um bom livro. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Valeu, beijo, até mais. Tchau.